Neste vídeo vamos falar um pouco melhor sobre o painel de controle. De regresso aqui ao nosso Illustrator, temos aqui então um pequeno exercício que nos vai permitir compreender melhor o que é o painel de controle. O painel de controle é exatamente esta barra de ferramentas que nós aqui temos, que às vezes chamamos barra de ferramentas ou barra de opções, etc. Mas na realidade o seu nome técnico é painel de controle. Nós podemos esconder ou mostrar este painel de controle simplesmente escolhendo aqui a opção Window e temos aqui Control. Se nós clicarmos aqui, ele vai desaparecer. Se nós voltarmos a clicar, ele irá voltar a surgir. Já vimos também num dos vídeos iniciais que podemos escolher aqui esta opção e depois fazer aqui um Dock to Button, ok? Isto é, colocar o painel de controle cá no fundo. Eu pessoalmente não gosto desta posição, gosto mais de o ter colocado lá no topo. Ora, este painel de controle vai-nos apresentar aqui um conjunto de ferramentas absolutamente essenciais para o trabalho com o Illustrator. E algumas delas vão aparecer sempre por defeito. Nós temos aqui, por exemplo, aqui o Document Setup. Se nós clicarmos, podemos ter acesso aqui então a um conjunto de informações sobre o nosso documento. Temos aqui o Preferences, que nos abre o quadro das preferências, e temos aqui então vários tipos de opções que nós podemos selecionar. Ora, contudo, há aqui um aspecto que é fundamental, que é o facto de ele ser inteligente. Isto é, ele vai sendo alterado ou vai sendo acrescentado aqui com outro tipo de opções sempre que nós selecionamos alguns dos objetos do nosso trabalho. Neste caso concreto, se eu selecionar aqui a minha path, isto é, aqui esta minha forma, ele vai automaticamente identificar qual é o tipo de objeto que está selecionado. Reparem que eu aqui tenho o texto, se eu clicar aqui, ele vai colocar type. Type é a designação para texto, genericamente. Ora, eu vou selecionar aqui o Path e reparem como automaticamente vão aparecer aqui um conjunto de imensas opções que me permitem então manipular a minha Path, ok? Tenho aqui a opacidade, tenho aqui, por exemplo, o tipo de linha, se eu quero aqui um tipo de stroke diferente, a minha stroke, neste caso, temos aqui também a possibilidade de aumentar o tamanho do meu risco. Eu vou colocar aqui um risco básico, ok? E vamos aqui aumentar este risco, e quando temos aqui estes pequenos links a laranja, significa que nós, ao clicarmos neles, vamos poder abrir quadros específicos, ok? Vamos clicar aqui, por exemplo, no X, e reparem como automaticamente é aberto aqui um quadro que nos permite definir coordenadas de posicionamento e de largura e altura, e até de uma certa rotação ou de uma inclinação, ok? Que neste caso é um shear. Ora, este quadro aqui, depois tem também este pequeno componente que a seu tempo nós iremos explicar o que é. Este quadro aqui, neste caso, vai aparecer independentemente da opção que nós aqui clicarmos, ok? Nós podemos alterar diretamente aqui os valores, podemos alterá-los para cima ou para baixo, e reparem como aqui vai sendo alterada aqui no Y a minha forma, ok? Poderemos também aumentar ou diminuir a largura, e neste caso nós temos aqui, por exemplo, o width, ok? Vamos aqui aumentar a largura, mas reparem que ela está a aumentar de uma forma que não é proporcional. Ora, o que é que acontece aqui? Eu vou colocar 254, que é o mesmo valor que ali está, 254, para ficar novamente com uma circunferência perfeita. Eu posso, por exemplo, utilizar aqui o Constrain Width and Height Proportions. Isto é, eu posso bloquear aqui a modificação destas coordenadas, porque quando eu altero uma, vai automaticamente também alterar as duas, por exemplo, ok? E, portanto, isto para explicar que o painel de controle é extremamente intuitivo, ou melhor, é extremamente inteligente, porque reparem, quando eu selecionar aqui a forma, o que vai acontecer é que o conjunto de opções que aqui me vão surgir no topo é substancialmente diferente. Há aqui algumas que são muito semelhantes à da forma, reparem, temos aqui a mesma o X, Y, W e H. No caso do Type, aqui o Type tem também o X, Y, W, H, tem também este esquema aqui que depois iremos explicar o que é, mas tem aqui outros quadros. Por exemplo, eu posso selecionar aqui o Paragraph. Quando eu clico aqui, vou ter então um quadro mais detalhado sobre as diferentes opções de alinhamento do texto, de espaçamento entre linhas, de avanço da primeira linha, etc. E temos também aqui a possibilidade de ter algumas opções adicionais, o Justification,
etc, etc. E nós iremos ter a ocasião de explorar todas estas opções, porque o Illustrator é também um excelente programa para trabalhar texto e letras, ok? Mas isto então para explicar que o nosso painel de controle, esta nossa barra de controle que aqui está, vai sendo alterada consoante as opções que eu tenho, quer aqui selecionadas, quer selecionadas aqui neste espaço, ok? Sempre que for necessário, nós podemos, obviamente, obter os mesmos resultados fazendo alterações aqui nos painéis, ou então aqui nas barras de ferramentas, mas eu simplesmente posso, por exemplo, alterar esta cor de preenchimento para vermelho, fazendo aqui um duplo clique e pegando aqui então na cor vermelha e fazendo um OK, está alterado, e reparem como ali também surgiu, eu aqui posso voltar a ter um verde, neste caso clico aqui, vamos colocar aqui um verde mais escuro e fico com as minhas alterações feitas. Portanto, por uma questão de comodidade, o painel de controle pode, em muitas circunstâncias, ser uma forma mais rápida de obter resultados no Illustrator.